O Via Justiça de hoje é sobre a conquista dos direitos da mulher a partir do voto feminino. Nossas convidadas, a juíza Roberta Rocha Fonseca, auxiliar da Corregedoria do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, e a advogada Sandra Starling, mestre em Ciência Política. Numa parceria da TV Assembleia com a AMAGES, a Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. Doutora Roberta, doutora Sandra, como definir a luta das mulheres para garantir o direito ao voto nos diversos países do mundo? Por que a mulher quis votar, doutora Roberta? Esse movimento, né, de luta pelo voto, né, das mulheres veio naquela primeira onda do feminismo, né, no final do século XIX, início do século XX, onde as mulheres garantiram o direito de escolher os próprios maridos. Né? A partir de então, nesse mesmo movimento, elas começaram a lutar pelos seus direitos na esfera pública. E nada melhor do que iniciar pelo direito ao voto, né? Ao direito de serem ouvidas, porque a partir do momento em que o cidadão vota, ele passa a importar para as autoridades, né? Sejam legislativas, executivas, e tudo surgiu nesse movimento, nessa primeira onda, que depois veio seguido, né, lá por volta de 1960, quando as mulheres tiveram, além do direito de escolherem os próprios maridos, de divorciarem-se deles e lutarem pela guarda dos filhos. Né? E um terceiro movimento, né, uma terceira onda, vamos assim dizer, em que as mulheres procuraram não só votar, mas também serem votadas, né? Elas procuraram assumir posições de poderes, seja no setor privado, seja no setor... Doutora Sandra, como ver a conquista do voto feminino e a mudança na ordem social dos países? Eu penso que as coisas foram mais ou menos caminhando junto com a luta dos homens também. Acontece que o que as mulheres fazem fica sempre escondido. Aparecem os homens primeiro e a gente fica fazendo o trabalho de formiguinha, o tempo todo, muitas completamente esquecidas ao longo da história. A gente vai ter nomes que pontuam, que aparecem, mas para que aquelas possam aparecer, quantas e quantas trabalharam ao mesmo tempo que os homens e não apareceram. A sequência que foi colocada pela doutora Roberta, eu concordo com ela, mas eu inverteria. Eu acho que as mulheres deveriam, desde o início, lutar também para ocupar um espaço público, porque essa ocupação do espaço público é que traz efetivamente a emancipação. E essa ocupação? Emancipação. Sim. Eu estou frisando emancipação porque apareceu por aí um tal de empoderamento que... Eu também tenho restrições a isso. As senhoras não concordam com o termo empoderamento, não? Eu não concordo porque eu não acredito no empoderamento, porque, embora, né, professora, as conquistas tenham sido gradativas e sensíveis, né? A mulher, ela, ainda que tenha galgado, né, postos de poder, tenha garantido conquistas, ela ainda continua exercendo as tarefas de menos prestígio. Eu não quero ter, né, poder. Exato. Eu quero ter liberdade. Eu quero emancipação. Eu quero que homens e mulheres e todo tipo de pessoa tenha liberdade. E empoderamento, parece que a gente quer mandar, impor, ter alguém que tenha que nos obedecer. Isso eu não quero, não. Não quero para mim, não quero para você. Você me desculpe estar chamando assim, você é muito jovem. E não quero para nenhum homem também, viu? Poder, não. Eu quero libertação. E esse próprio termo empoderamento, eu acho que dá uma conotação de que é algo recente, que a gente está necessitando disso para se colocar na sociedade. Estou fora. Né? Exatamente. Então deixa eu colocar aqui, a mulher hoje está empoderada ou está emancipada? Ou não está empoderada e nem emancipada? Vamos a pergunta. Afasta o empoderamento. A emancipada ainda não está, não. Não está. E tem muita coisa ainda para lutar, porque é uma parcela muito pequenininha. Veja só, por que não está sentada aqui uma mulher do povo? Quantas e quantas têm o que falar sobre a vida, né? Sobre a necessidade da mulher
está ocupando um espaço, etc. Se tivesse uma outra cadeirinha aqui e não tivesse uma doutora, uma professora, ou sei lá quem, aí a gente já tinha dado um passo além. Você me perdoe a crítica que faço, mas eu acho que vocês têm que começar a abrir espaço para aquelas que não têm espaço. Não tem voz, não tem vez. A mulher ainda está sem voz no mundo, doutora Roberta? A mulher, ela está sem... Eu não diria que ela está sem voz, porque isso aí já melhorou, mas é como eu digo, ela ainda está muito aquém do que poderia estar por causa desse acúmulo de atividades, não é isso? A mulher, ela não galga postos mais altos nas empresas ainda, porque é interesse dos gestores que seus empregados devotem mais tempo ao trabalho. E os homens podem fazer isso. Porque quem cria os filhos, quem vai às reuniões de escola, quem gere os empregados domésticos, se acaso os tenha, então, isso tudo continua sendo papel da mulher. Por isso que eu acho que há um empoderamento forçado. Entendeu? Estou fora do empoderamento. Exatamente. Porque não é um termo que escolheram para garantir essa saída, esse engrandecimento, mas que a mulher ainda se sujeita a tudo que se sujeitava desde sempre, mais ao cargo fora de casa, mais o emprego, mais o cargo público. Eu não gosto muito da situação de vitimizar as mulheres. Nós também temos a nossa parcela de culpa. E eu tentei te interromper porque nós criamos dentro de nossas casas os filhos e as filhas de uma maneira diferente. Aposto que na sua casa, quando tem que arrumar uma coisa, fazer um serviço qualquer doméstico, você nunca manda o menino, manda sempre a menina fazer. A gente colabora também e muito. A começar pelo enxoval, né? Hoje em dia já não é assim, mas antigamente punha azul para os meninos, cor de rosa para as meninas. Aliás, eu estou de cor de rosa, não é por causa disso, não. É porque minha roupa azul não estava passada. Senão eu teria vindo de azul. Mas eu acho que a gente também tem que se lembrar que nós fazemos muito, nós também aceitamos muito A sociedade não é machista só por causa dos homens, não. A sociedade é machista por causa de todo mundo que convive nela. Então a gente tem que aceitar. Deixa eu colocar um aspecto histórico. O Reino Unido está celebrando agora em 2018 100 anos do voto feminino, mas é bom dizer que o primeiro voto feminino foi na Nova Zelândia há 125 anos. Então teve a batalha das sufragistas lá, teve gente que morreu, mulher que foi presa. Então, dentro disso tudo que as senhoras falaram aqui, eu pergunto, a mulher de hoje, ela é menos guerreira do que aquela mulher de 100 anos atrás? A mulher de hoje aceitaria morrer ou ser presa pela luta, pela conquista de direitos ou não? Ela é menos guerreira, essa pergunta? Eu acho que hoje está todo mundo meio pasmaceira, homens e mulheres. Eu tenho visto com um certo espanto a nova geração muito cordeirinha. Parece que é só no carnaval que as pessoas se soltam, né? Por que não se consegue essa mobilização? Pois é. Que a gente vê no futebol, por exemplo, isso, no carnaval? Eu ia comparar exatamente com momentos como esse. Nós estamos passando por uma profunda crise política, institucional, no interior das próprias instituições, moral, é uma confusão só. No entanto, você vai nos estádios de futebol ou você vai pular carnaval. Por que não há mais aquelas manifestações? Eu já não consigo mais correr como eu corri de polícia na minha vida, na rua, não, fazendo manifestação. Eu já estou fraca das pernas e do pulmão também. Aliás, fumei muito, viu? Ninguém devia fumar como eu fumei. Mando aqui um recado para todo mundo que ainda faz essa bobagem. Mas, enfim, eu acho que está todo mundo um pouco passivo, um pouco, não muito passivo, diante da situação. Nós todos temos que arregaçar a manga, mesmo não conseguindo correr, a gente pode fazer alguma coisa para mudar esse país. O Via Justiça faz agora um rápido intervalo, nós voltamos em instantes. A conquista dos direitos da mulher a partir do voto feminino. Este é o tema do Via Justiça de hoje. Participam do programa a juíza Roberta Rocha Fonseca, auxiliar da Corregedoria do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, e a advogada Sandra Starling,
mestre em ciência política. A conquista do voto, ou seja, no Brasil, a conquista do voto feminino foi há 86 anos, em 24 de fevereiro de 1932. Doutora Roberta, o que representou para a sociedade brasileira o voto feminino? Como que foi essa conquista? Na verdade, o primeiro voto feminino, ele data de 1880, né? E não em 1932, porque foi quando ele foi reconhecido, né, por Getúlio Vargas e declarado. Mas em 1880, ainda na época do Segundo Reinado, Isabel de Matos Gilon era uma dentista do Rio Grande do Sul. Ela se valeu da Lei Saraiva, que permitia aos portadores de título científico que votassem e exigiu o seu direito de votar. Olha só. Então, ele é mais antigo. Mas com o advento da República, em 1891, não reconheceram mais esse direito das mulheres. Mas... por isso que os livros de história colocam então em 32, não é isso? Talvez Sim, seja por isso. Colocam em 32 porque foi quando ele foi reconhecido por lei já na República, né? Porque em 1880, quando Isabel de Matos Gilon votou, ainda estávamos no Segundo Reinado. Olha, que informação muito preciosa. Disso? Eu não. Eu achava que tu tinha começado no Rio Grande do Norte. Não, e no Rio Grande do Norte, em 1927, Sim. né, como naquela época os estados eram bastante federalizados e as leis sobre o direito eleitoral eram de legislação estadual, o Rio Grande do Norte permitiu que as mulheres votassem, né? Depois não foi. Exatamente. Não foi reconhecido. E a primeira mulher a votar em Mossoró foi Celina Guimarães Viana, mas depois esses votos não foram reconhecidos pela Comissão de Verificação do Senado e todos foram anulados. Essa é a história que eu sabia, compulsava nos meus alfarrábios. Era essa daí, essa informação que ela trouxe para mim é uma novidade auspiciosa, de que já tinha gente 1800. fazendo. Embora o voto aí, olha, era um tipo de voto censitário, exigia-se algo, né? Exigia No o título caso, era científico, o né? título. E Isabel era dentista. Mas ainda assim, ainda com o reconhecimento, né, do poder, ainda com a declaração do direito das mulheres poderem votar em 1932, esse Código Eleitoral provisório, ele sofreu restrições e exigiam que as mulheres casadas tivessem a autorização dos maridos e que votassem as viúvas e as solteiras com renda própria. O Estatuto da Mulher Casada, imagina. Essa exigência, vem em 1962. 62, né? Estatuto da Mulher Casada é de 62. É. E de uma luta enorme que, se não Exatamente. tivessem muitos homens também nessa luta, Exigindo, junto, né? a gente não teria conseguido ser, depois de casada, ser emancipada. Então a senhora está dizendo, professora, que precisa da participação do homem nessa conquista Olha, do em direito da mulher? toda a história que eu procurei, em todos os casos, inclusive coisas que eu vivenciei, eu cheguei a ser deputada federal e presidi uma CPI da violência contra a mulher. Nessa CPI, meus dois braços direitos foram dois homens, Zé Fortunati, que hoje é do PDT, foi prefeito de Porto Alegre, e Arthur da Távora, o falecido Arthur da Távora. Eles foram um esteio para eu poder conseguir. Inclusive, briguei muito com a relatora que omitiu. Me parece que é a única CPI que tem 2 relatórios. Não foi oficializada por isso, porque a relatora fez um relatório omitindo uma parte que acusava um homem de grande projeção na época. E o outro foi o que eu fiz, e apresentei e exigi que fosse publicado. Mas o homem está sempre também participando, Sim. o que é muito bom, porque quando eu falei em emancipação, eu queria dizer isso. Nós temos que todos nos emanciparmos, todos, sem nenhuma diferença de orientação sexual, de cor, de raça nem se diga, né? Raça é humana. Mas uma coisa curiosa que a história registra, por exemplo, no Brasil, né? Só em 1985 que as analfabetas tiveram direito de votar. Quer dizer, até 85, o grande contingente de mulheres brasileiras não pôde votar.
Como é que a senhora analisa isso? Isso aí vem mesmo da degradação, né, da nossa situação, em que as mulheres não tinham nem acesso às escolas, né? Porque para os pais era mais importante que elas se casassem do que elas estudassem, né? Comigo aconteceu isso. Isso veio Aconteceu isso, durante muito tempo. Então, o analfabetismo ele era maior, né? No seio feminino, assim, na esfera feminina. E isso aí denota, mais uma vez, o preconceito e o alijamento da mulher que vem sendo, a duras penas, aí, essa liberdade que a professora fala conquistar. Imagina só, hein? Eu vou te contar um caso muito recente. Nos anos 60, começo dos anos 60, meu pai era juiz de direito em Diamantina. E 3 filhos vieram para Belo Horizonte para estudar. Eu sempre tirava primeiro lugar na escola. Era muito Caxias, estudava demais, sempre gostei muito de estudar. Me vieram 2 irmãos. Quando cá chegamos, naquela época o juiz ganhava muito pouco, vivia devendo, a verdade é essa. Quando chegamos aqui em Belo Horizonte, eu louca para fazer universidade, qual foi a notícia que meu pai me deu? Não, a senhora vai trabalhar para ajudar-me a sustentar os seus irmãos que vão estudar, porque você vai casar. É o mais Ai, importante, Jesus, né? quase choque, que eu então. morri. Eu fui trabalhar, eu trabalhei, eu só fui fazer a universidade depois de casada. Mas ainda tem esse pensamento hoje em dia? Algum resquício disso, doutora? Eu acho que ainda é muito valorizado na nossa sociedade a mulher ser casada. Isso eu acho que muitas buscam isso por status, outras buscam isso por uma satisfação familiar, mas de longe, né, nem perto do que era antes. Acho que hoje em dia os pais têm a preocupação que as mulheres estudem, e as próprias mulheres já se atentaram para isso, né? Nossas filhas, as netas. Olha, já tão... recentemente foi publicado um caso da Joana Dark Félix de Souza, que é um caso fantástico. É uma menina, uma negra, hoje já é uma cientista famosa, premiadíssima, etc., mas a luta dela para conseguir estudar é uma coisa louca. Então, nós estamos falando de camadas e classes sociais diferentes. Isso né? Nós temos que aqui ter uma atenção, porque o morro não é igual à Zona Sul. Por isso que o Carnaval mostrou bem, e essa intervenção federal no Rio de Janeiro está mostrando que tem 2 cidades ali, são cidades partidas, né? Vamos discutir isso no próximo bloco. O Via Justiça faz mais um intervalo, voltamos em seguida com o bloco final do programa. O Via Justiça com o tema A Conquista dos Direitos da Mulher a partir do voto feminino. Participando do programa, a juíza Roberta Rocha Fonseca, auxiliar da Corregedoria do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, e a advogada Sandra Starling, mestre em ciência política. Pergunto para as senhoras já falaram, não gostam do termo empoderamento, então vamos colocar emancipação. A conquista do voto, eu tinha colocado empoderou, mas vou colocar emancipou a mulher brasileira, ou ela não respondeu devidamente a esse chamado? Doutora Roberta, a senhora primeiro. Sem sombra de dúvidas que foi um direito que alavancou, né, as mulheres aí nesse cenário que elas viviam de submissão e etc. Eu achei que essa conquista, junto com as outras, como eu disse lá no início, a partir do momento que ela passa a votar, ela passa a despertar o interesse daqueles que legislam, daqueles que ocupam cargo no executivo, né, porque é um público que passa a interessar-lhes. E isso volta os olhos para as mulheres. Mas acredito que ainda que ela hoje possa ser votada e que ainda é muito pequeno o número de cargos públicos assumidos pelas mulheres. Só para se ter uma ideia, o Brasil é o 115º país no ranking de representatividade feminina no Poder Legislativo. Nós perdemos, inclusive, para o Afeganistão, né, que é um país
que há pouco tempo concedeu esse direito às mulheres, sendo que nós temos 10% do legislativo representado por mulheres e o Afeganistão tem 28%. Então, nós estamos atrás de países. Eu até gostaria que a professora Sandra, a senhora ocupou cadeiras em 2 parlamentos, né? Assembleia Legislativa de Minas, Sim. Câmara Queria, dos Deputados. Eu queria dizer o seguinte, Por que isso não acontece? basta apenas ter a legislação, não basta. E nesse ponto aí, se não houver uma mudança em torno, no modo como a sociedade se organiza, não adianta haver uma lei que permita essa ou aquela. Uma ou outra pode ocupar o espaço. No meu caso, por exemplo, eu já ocupei esse espaço público quando eu tinha meus filhos já criados e etc. Então, é caso à parte. Aliás, tão à parte que quando eu subi a tribuna, a primeira vez aqui nessa Assembleia, parou todo mundo assim, me olhava e eu sentia como se fosse assim, macaco fala. E pensa. Porque a senhora era a única mulher? Não, éramos 2, mas causou assim um certo frisson. Mas, enfim, isso são águas passadas. O que eu quero dizer é o seguinte, não basta criar uma lei. Eu estou vendo a lei das domésticas. Veio a lei muito bonita, vamos agora todas terem os direitos, etc. Elas estão sofrendo. Por quê? Porque não tem onde deixar suas crianças. Havia uma espécie de um arranjo produtivo em que elas iam trabalhar na casa de uma pessoa, aí deixavam as suas crianças menores com uma outra, pagando um pouco menos, e assim a coisa girava. Ora, veio a lei, de cima para baixo, sem que criasse creche nos locais de moradia, sem que as escolas pudessem receber a criança o dia todo, e elas ficam desorientadas, precisando, hoje mais do que nunca, de complementar o salário em casa, porque o salário do homem, quando ele tem emprego, não está dando. Então, não adianta, você me dá o direito de voto. Ou cria cotas, como se cria. Obrigatório os partidos reservarem 30%, sei lá quantos por cento atualmente, 30%, né? Para as mulheres. Não preenche, não preenche. Não é isso que não vai permitir. Por quê? Porque a mulher, se ela fica fazendo esse tanto de coisa e não mete na cabeça dela, e os outros também, e não cobra dos outros, e não cobra do poder público a existência de uma série de redes de amparo, de sustentação da vida em família, não adianta. Nós vamos ter a lei e algumas privilegiadas. E não tem, né? A mulher não ocupa, né, nem o percentual que é reservado a ela, nem de longe, estamos muito longe disso. 30%, né? São 30% e nós temos 10%, né? No Legislativo, está bem distante. E com uma coisa também, quando vão pelo menos para o parlamento, que é o que eu conheço mais de perto, as mulheres parecem que formam um gueto, só mexem com questão relacionada à mulher. Elas não cuidam do todo da sociedade. Olha, se você não cuida também de questões outras institucionais, organização do poder judiciário, organização do poder executivo, do próprio poder legislativo, aí sim, isso aí faria também com que a gente mudasse junto com os homens, mudar a sociedade. E não é só, né, no poder legislativo que é a representatividade. No próprio poder judiciário, o número de mulheres ele é bem inferior ao número de homens, né? Nós somos muito menos juízas, embora as mulheres hoje tenham se formado mais nos cursos superiores. Então, isso é até contraditório. As mulheres ocupam mais as faculdades e menos os cargos públicos. Mas daí, no meu ponto de vista, vem aquela série de fatores que eu falei. As mulheres se dedicam menos, a possibilidade da mulher se devotar àquilo, ela é menor do que a do homem, porque ela acumula várias outras tarefas menos prestigiadas, como eu disse lá no início. E acredito, aproveitando seu ensejo, que com esse acesso às redes sociais, que vai haver uma melhoria aí nesse número. Eu acho que são plataformas... Se as redes não continuarem sendo um meio só de uns falar mal e brigar com o outro. Né? Difamatório. Que atualmente você entra na rede social, se você toma partido daqui, é pau da colar. A gente está chegando ao final do programa. Eu vou dar 20 segundos para as considerações finais. Professora Sandra, começando com a senhora. Eu estou sentindo uma pena que está acabando. É muito rápido, né? Porque o tema agora que a gente está começando a poder falar. Então, mas o espaço foi muito bom. Foi ótimo. Espero que mais vezes a gente possa... E outras mulheres de outras camadas sociais também sejam chamadas a participar. Mas ainda tem muita luta pela frente, muito obrigada, né? Muito obrigada por me chamar.
E tem muita luta pela frente ainda, né? Muita luta. Doutora Eu Roberta. também agradeço, né, a oportunidade, o convite e sou uma esperançosa, né? Acho que há de chegar um momento em que nós não precisemos, né, nos recorrer a esses temas de empoderamento, mas de reconhecimento, né? Que sejamos uma sociedade igualitária. É melhor para todo mundo. Muito obrigado às senhoras pelas participações. O Via Justiça de hoje termina aqui. Nós conversamos com a juíza Roberta Rocha Fonseca e com a advogada Sandra Starling. Nosso e-mail viajustiça@mages.com.br. Até o nosso próximo encontro.